Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com a intenção única de transmitir um breve recado da palavra de Deus que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e uma passagem bastante conhecida da igreja, bastante conhecida da sociedade, a respeito da cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Então, está escrito assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas. E vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aqui Pedro com João, eles está dizendo aqui que a hora nona, às 3 horas da tarde, eles iam ao templo para orar. E ao templo para buscar a Deus. E ali no templo chamado Formosa, constantemente algumas pessoas, certamente parentes, pegavam uma pessoa e o levavam e colocavam lá na porta do templo para ele pedir esmola. Era um lugar de acesso de muitas pessoas, Era um lugar apropriado para se pedir esmola. E certamente ele estava interessado, sim, em pedir esmola, ganhar o seu sustento. Mas Deus, que conhece o profundo e o escondido, e Ele tem sempre um propósito para as nossas vidas, tem sempre um propósito para o ser humano. Apesar do homem não manifestar assim um desejo de outras coisas, a não ser pedir esmola, mas Deus certamente conhecia o coração dele, Conhecia o coração dele. E conhecendo o coração dele, então surge para esse homem uma oportunidade através de Pedro, juntamente com João. E eles chegam justamente no momento da hora da oração. E aquele homem, quando os vê entrando, estende as mãos e pede: me dá uma esmola. E Pedro, juntamente com João, olha para ele e diz assim: olha para nós. E ele levanta os olhos e olha para eles. Olha, Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que eles o pegaram pela mão e o colocaram de pé. Deram o primeiro passo, O colocaram de pé. E colocando-o de pé, os seus artelhos se firmaram e ele sentiu as suas pernas fortes
E ele certamente ficou pasmo neste momento com o acontecido, pois ele não esperava que tal coisa pudesse lhe acontecer, mas aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele homem, certamente, Deus olhando para o coração dele, ele não poderia perecer naquela situação em que estava. Então dá-lhes a oportunidade, conforme dizemos, através de Pedro, juntamente com João. E ele entra no templo saltando, louvando a Deus, cantando louvores a Deus, juntamente com Pedro e João. E ele se apegou ali com Pedro e João. E quando certamente termina o movimento, né? Termina o movimento, que acho que demorou um pouquinho mais do que de costume, né? Porque quando Pedro viu aquela multidão que observou isso se aglomerar, ele não perdeu a oportunidade. Ele viu que era a oportunidade de proclamar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, então, ele proclama o Evangelho, ele fala do Evangelho, ele fala de Jesus Cristo. Mas enquanto eles estavam falando, vieram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, e os impediram de fazer o que estavam fazendo, mas já tinha sido feito, um milagre já tinha acontecido. E agora eles interrogam Pedro e João. Escuta, com que autoridade que vocês estão fazendo isso? A autoridade de quem que vocês deram saúde a este homem? Foi muito simples para Pedro. Ora, a autoridade com que nós demos saúde a este homem foi através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles a quem vocês crucificaram. Vocês o crucificaram por inveja. É no nome desse que este homem tem agora perfeita saúde. Mas eles não se conformaram com isso, não. Prenderam Pedro e João, os levaram para a cadeia, e já era meio tarde, então eles levaram para a cadeia, para no dia seguinte decidir o que é que se faria com eles. Mas acontece que as coisas que Deus faz não podem ficar encoberto. Não, o que Deus faz não pode ficar encoberto. Quando Deus faz, não fica encoberto. Tem muita gente aí fazendo muita coisa e às vezes não é confirmado que foi o nosso Deus que fez. O nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele disse, operando eu, quem impedirá? Se ele quiser operar, é com ele. O poder é dele. A autoridade é dele. Ele é Deus nos céus e na terra. Então, eles os ameaçaram. Olha, vocês parem de falar no nome desse Jesus. Aí Pedro falou assim, olha, é melhor obedecer a Deus do que a homens? O acontecido aconteceu no nome de Jesus e nós não podemos negar isto. E mesmo assim, eles não ficaram presos, foram dispensados, mas os ameaçaram. Se vocês continuarem falando no nome desse Jesus, nós vamos tomar outras providências. E, posteriormente, claro que foi tomado outras providências, e os discípulos padeceram por causa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o homem, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas de Deus. Muitos até têm a Bíblia na sua mão, mas não se comportam como a Bíblia ensina. E a Bíblia nos ensina como nós devemos andar, como nós podemos receber da parte de Deus aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, quer seja em qualquer área da nossa vida. Aquele homem era coxo,
Então, não sei se ele tinha família, a Bíblia não diz se ele tinha ou não tinha família. Eu sei dizer que alguém se beneficiava através dele receber esmolas, dele pedir esmolas. Mas, a partir daquele momento em que os homens de Deus entraram em ação e cumpriram com o seu dever de cristão e proclamaram o evangelho de Jesus Cristo e ofereceram àquele homem aquilo que ele não esperava, aquilo que ele não tinha. Ele não tinha, mas Pedro com João tinham consigo e disse, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Então, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou, e o nome do Senhor foi glorificado e continua sendo glorificado até hoje. Se você que ouve essas coisas, e às vezes até lê essas coisas, não acredita, assim como os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles conheciam Jesus, eles próprios tinham crucificado Jesus, e agora eles tinham que reconhecer que o nome de Jesus Cristo tinha poder, e que a obra específica que ele veio fazer aqui, ele conseguiu fazer através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, você que ainda não entendeu estas coisas, e você precisa entender, porque só vai chegar ao céu aquele que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não existe outro caminho para você chegar no céu, não. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se houvesse outros caminhos, Jesus teria dito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele falasse, ninguém vai, ele poderia, os homens que fazem isso poderiam até ter razão, né, de dizer que existe caminho através de Maria, existe caminho através de Pedro e de Paulo, de Santo Antônio, de São João, de São Bertrano, de São Cicrano. Poderiam dizer, mas não podem dizer, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim? Porque ele próprio disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, a porta é de lá para cá, não é daqui para lá. Não é daqui para lá. É o Evangelho de Jesus Cristo que te mostra a porta. E a porta chama-se Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Quer se salvar? Jesus está voltando para buscar a igreja. Quer fazer parte da igreja que vai subir no céu? Então aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você que está titubeando, que está aí vacilando na sua maneira de crer, na sua maneira de andar, então você, olha, vigia, porque Jesus está às portas para buscar a igreja. Os sinais estão dizendo isso. E Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos, porque perto está a vossa redenção. Que coisas que será que estão acontecendo, que está falando da volta de Jesus? O terremoto lá na Turquia, na Síria, outros que já tiveram tsunami, poucos dias atrás, o mar se revoltou aqui na Baixada Santista e morreram muita gente. O mar se enfureceu. Isso é sinal que Jesus está voltando, amigo. Então, aceite Jesus para você ir morar no céu, tá bom? Eu gostaria tanto de te ver lá no céu, porque eu vou para lá, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.